O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Conclusão do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: assim está escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Eu enviarei sobre vós aquele que meu Pai prometeu. Por isso permanecei na cidade, até que sejais revestidos da força do alto. Então Jesus levou-os para fora, até perto de Betânia. Ali ergueu as mãos e abençoou-os. Enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi levado para o céu. Eles o adoraram. Em seguida voltaram para Jerusalém com grande alegria e estavam sempre no templo bendizendo a Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, Sejam perdoados os nossos pecados. de algumas partes da Sagrada Escritura. Então vejam, vamos ilustrar bem esta celebração de hoje. Então hoje a igreja celebra como que é? Ascensão. Isso, uma salva de palmas. Esse é o centro da liturgia de hoje. Então, vamos ver se vocês, isso aqui já é mais difícil. Quando quando o Verbo de Deus se fez carne entre nós, nós celebramos o mistério da Então o Verbo, Deus que é Espírito, e Ele se fez carne, ou seja, se tornou um de nós. Então esse é um grande mistério. Vejam, nós estávamos perdidos por causa do Então, houve a desobediência, como vocês já aprenderam na catequese. Quem que cometeu os pecados lá no começo? Quais os dois personagens do casal? Adão e Eva. Então, a imagem para mostrar que pela desobediência nós fomos retirados do Então, vejam que situação que nós estávamos. Estávamos junto de Deus, desobedecemos e nós fomos afastados eternamente da presença de Deus. E aí, para nos resgatar, Deus enviou o seu como? Não, Deus enviou o seu próprio próprio Filho. Isso, gente, olha que bênção. Nós estávamos todos perdidos. E esse é o que nós chamamos de um mistério da encarnação. Então vejam, Ele estava na sua glória e Ele veio e assumiu a nossa condição, a nossa carne, ou seja, se tornou um de nós. Então esse é o mistério da encarnação. E para nos salvar, Jesus deu a sua vida Isso, perfeito. Olha só, para nos resgatar. É como se nós estivéssemos sequestrados por alguém, e nós estávamos. E Jesus veio e falou: olha, liberta esse povo e eu morro no lugar deles. E foi isso que Ele fez. Mas depois que Jesus ressuscitou, Ele foi elevado ao...
E esse é o mistério da ascensão, né, que nós celebramos hoje. Ou seja, nós estávamos perdidos e Ele se rebaixou, veio até nós e agora Ele nos eleva para Deus. Então, pelo mistério que nós celebramos hoje, nós percebemos que Jesus, sendo homem, Ele é homem e também Deus. Então Ele levou consigo a nossa humanidade. E é isso que nós precisamos tomar consciência, que nós estamos aqui nesse mundo e de repente a gente parte, né? Mas precisamos nos preparar. Para onde nós iremos? Para o céu. Mas se a gente se afastar de Deus, o que acontece? Então, imagina você ficar longe de Deus, longe do amor, longe das pessoas boas por toda a eternidade. Por isso que Jesus chama a nossa atenção para que nós façamos boas escolhas ao longo dessa vida, porque Ele quer nos levar para o céu, mas Ele não pode nos obrigar. Nós temos que desejar também buscar as coisas do alto, as coisas de Deus, para que nós possamos um dia estar eternamente com Ele. Então hoje nós celebramos esse mistério de Deus, Jesus, que se eleva ao céu e leva também a nossa humanidade. Ou seja, Ele abre para nós as portas do céu. É isso, estava fechada, mas agora Jesus abre as portas do céu para nós. E nós precisamos também tomar consciência, como ela disse no teatrinho, né? Que Ele pediu para nós anunciarmos o que era? Perfeito, anunciar o Evangelho. A palavra Evangelho significa boa nova, boa notícia. Então, nós recebemos hoje no Evangelho a missão de anunciar, né, a palavra de Deus, a começar em e depois até os confins do mundo. Isso. Então, nós somos esses confins do mundo que Jesus falava. Mas Ele pediu, vamos ver se vocês prestaram atenção: vocês não devem sair de Jerusalém até que sejam revestidos da força do alto, a força do céu, a força do alto, que é o Espírito Santo. Então, vocês receberam a missão, mas vocês não vão conseguir cumprir a missão se não receberem o Espírito Santo, que é o Espírito Santo que nos encoraja. E na semana que vem nós vamos ver um pouquinho mais sobre isso. Mas então nós precisamos constantemente pedir o Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele vai nos dando os dons e os carismas, ou seja, vai nos capacitando para realizar a obra de Deus. Veja quantos dons nós precisamos aqui na nossa igreja, sim ou não? Tem gente que tem o dom de tocar, tem gente que tem o dom de cantar, tem gente que tem o dom de falar, tem gente que tem o dom de acolher, outro tem o dom de servir e assim por diante. Cada um de nós, outro dia fazer o teatro, e todos esses dons, eles devem ser colocados a serviço da evangelização. Então, por isso que nós precisamos também fazer a nossa parte, precisamos também pedir o Espírito Santo para que Ele nos fortaleça e nos ajude a fazer a vontade de Jesus para que nós sejamos salvos. E Ele deu essa missão para a igreja, né? E nós somos continuadores dessa missão. Hoje também falou lá no início da celebração que nós estamos celebrando o 50º Dia Mundial como? Isso, perfeito. E o Papa falou nesse ano, o tema da comunicação é escutai, ouvir, né? Escutar, não somente superficialmente. Quanta gente fala tanta coisa e às vezes a gente ouve tanta coisa, mas será que a gente escuta mesmo?
Ou a gente está conversando, o outro está olhando no celular, está na televisão, e a gente acaba não escutando. Precisamos escutar com o coração. É uma forma de dizer, escutar com profundidade. E é quando a gente escuta direito, a gente também consegue transmitir direito. Depois falou também que nós estamos na semana de oração pela unidade dos cristãos. Então, no ano de 1054, aconteceu uma grande divisão na igreja. Infelizmente, o cisma do Oriente, no ano de 1054, que dividiu a igreja entre a Igreja Católica Apostólica Romana e a Igreja Ortodoxa. Está na Rússia, Grécia, aquela região toda da Turquia. Depois, no ano de 1517, surgiu outro cisma na igreja, que foi a reforma de Lutero, Ficou a igreja dividida entre cristãos católicos e cristãos protestantes, as igrejas evangélicas. E hoje a igreja reza, juntamente com muitas igrejas, para que haja novamente uma unidade, que todos os cristãos sejam, como Jesus pede, um só rebanho e um só o rebanho e um só pastor. Esse é o sonho de Deus. Então nós precisamos rezar para que haja unidade dentro da igreja, também com os cristãos e até mesmo com pessoas que professam uma fé que não é cristã, mas precisamos respeitar a todas as pessoas, não é isso? Então vamos pedir que nessa solenidade da Ascensão nós possamos também acreditar na ressurreição, Quantas pessoas próximas a nós e que já partiram, e nós precisamos também partir em Cristo para que nós possamos participar da sua glória. Amém? Então, uma salva de palmas para as crianças, para todos nós. Parabéns.